Boa noite, minha gente. Povo abençoado do Brasil, né? Eu estou aqui para mais um vídeo, né? Mas infelizmente eu não vou poder sair do assunto que permeia. Eu vou tratar um pouquinho dos assuntos de política, coisas bobas, a meu ver, bobas porque já foi demais esclarecido e conversado sobre isso em vários outros canais progressistas, né? Esse meu canal aqui é um canal pequeno, não tem ainda essa relevância, né? Espero que tenha um dia. E aqui a gente estuda ou fala sobre, né? Porque eu sou advogado, então as outras disciplinas que eu possa falar aqui, como teologia e filosofia, eu não tenho formação acadêmica, né, sobre isso. Psicologia eu frequentei durante um bom tempo, mas também não completei a formação acadêmica nesse campo, né, assim como filosofia também, né. Filosofia eu tranquei o curso, estou parado, mas tem coisas que nós temos que conversar sobre política, né. Eu estou também matriculado no curso de ciência política. Gente, eu sou evangélico, treinado para não acreditar em horóscopo, essas coisas assim, né? Para não ser nunca um discípulo de Olavo de Carvalho, né? O astrólogo Olavo de Carvalho. E como evangélico eu não dou muito crédito, né, a essas coisas, né? Questão de... Mas eu sou geminiano. E reza a lenda que o geminiano, por ser um signo do ar, né, por excelência e por ser gêmeos, ele tem personalidades várias, múltiplas, né? E então com esse afã, eu apesar de não acreditar em horóscopo, eu me coloco aqui como um geminiano, então vocês me desculpem eu devagar de um pensamento para outro, né, com uma certa... E falar de política, depois falar de Bíblia e essas coisas assim, mas coisas que para mim mesmo não fazem sentido, né? Nós temos no Congresso a chamada BBB, né, que é a bancada da bala, a bancada da Bíblia, a bancada do boi, né? Para mim a mais prejudicial ao país, para mim é a que não deveria existir, que causa mais dolo ao povo brasileiro, é a bancada da Bíblia. É uma vergonha a bancada da Bíblia, mesmo tendo alguns deputados que, né, eu não sei se, por exemplo, o Hidekazu Takayama ainda está, né, no Congresso, ainda está como deputado. É um cara que eu cresci ouvindo pregar, né? Cresci desde a minha infância, minha adolescência, eu vi Takayama pregando, fazia parte da bancada da Bíblia, né? Mas eu quero falar hoje, assim, nós estamos vendo coisas... Eu não sei como o Brasil se tornou, gente, refém da família Bolsonaro. O Noblar, hoje ou ontem, deu uma aloprada lá no blog dele, no blog do Noblar, dizendo eu vou parafraseá-lo, né? Mas vou terminar com a frase que ele disse, né?
Que o Bolsonaro pare de encher o saco, que os bolsonaros parem de encher o saco e que vá para o inferno. Pare de atrapalhar o Brasil, pare de atrapalhar a nação e vá para o inferno. Ou você é de esquerda, do amor, está falando e mandar uma pessoa para o inferno. O inferno que a gente quer dizer é aquele inferno da música do Roberto Carlos, que ele não canta mais, né? Quero que você me aqueça nesse inverno e que tudo mais vá para o inferno. Isso é uma figura de linguagem. O Brasil está ficando, o Brasil ficou, ou está ficando, não sei, problema na educação, mas está ficando um país de analfabetos funcionais, né? Analfabetos, pessoas que não compreendem uma figura de linguagem, um sarcasmo. Se você falar uma coisa sarcástica, você tem que explicar, né? Até se você contar uma piada, porque a coisa está, né, assim, escalou mesmo essa divisão, essa contenda, essa separação de pessoas no Brasil. Até eu, que não tenho quase seguidores de um, já vieram haters aqui no meu canal, o cara dizendo que eu só vou ter um canal, que só vou poder, quer dizer, que eu não vou ter nunca vou poder me expressar, nunca vou poder falar aqui, nem mesmo que eu leia. Não sei se é por causa do timbre da minha voz. Eu sou uma pessoa já de uma certa idade, mas a minha voz é voz de adolescente, né? Então, assim, mas eu quero começar abordando o caso do Bolsonaro ter mostrado, minha gente, pelo amor de Deus, uma fotografia das suas entranhas. Bolsonaro mostrou as suas entranhas, né? A gente poderia usar isso como uma figura de linguagem, né? Você expõe as suas entranhas, isso quer dizer, você está usando uma metáfora para dizer que você se abriu totalmente, que você falou tudo que tinha que falar, ou que você fez tudo que você tinha que fazer, ou falou tudo que pensou, ou se expôs, né? Demonstrou quem você realmente é. Mas ele fez isso literalmente, né? Ele não fez isso como uma metáfora. É um ser abjeto. Eu não sei como, repito, o Brasil se tornou refém dessa família, refém desse cidadão que mente descaradamente, que mente que nem sente, né? Entra aquela música do Zezé de Camargo e Luciano, mentes tão bem. Ele mente tão bem, assim, ele não tem. E eu falo isso com uma certa nostalgia, porque Bolsonaro, quando ele começou a campanha dele em 2018, né, 2017, 2018, ali junto logo que o Malafaia, depois de esculhambar ele, xingar ele de tudo quanto é nome, resolveu se juntar a ele, né, logo depois de dizer que Bolsonaro não valia nada, que Bolsonaro não era um estadista, nunca se tornaria um bom presidente, mas ele foi comprado por aquela coisa do Bolsonaro defender certas... a família, né? Aquele lema deles, né? Que é o mesmo lema que acontecia lá na Alemanha no tempo do Bigodinho, né? Pátria, família, Deus, pátria, família, né? Deus, pátria, família. E o que a gente vê é escândalo em cima de escândalo. Acontece um escândalo, acontece corrupção, está lá o Bolsonaro envolvido. E outra, defendendo os bandidos corruptos, se colocando ao lado dos corruptos, se colocando ao lado dos bandidos, né? Aí você vai pegar um bandido, essa fraude agora que saiu, essa fraude no INSS,
diferente das outras fraudes que antes eram benefícios que eram recebidos por pessoas que não deveriam estar recebendo aquele benefício, né? Eu me lembro de um tempo aí, acho que na década de 90, né, teve uma advogada que lucrou milhões com golpes como esse. Agora não, são golpes nos aposentados, tipo o golpe do Pablo Marçal, que é um coach crente, né? Diz que é crente, diz que é evangélico, fala de Deus, quis até levantar uma mulher, curar uma mulher, há um tempo desse aí atrás, levantando ela da cadeira de roda, e a mulher não se levantou. É mais um escândalo para as igrejas evangélicas. O que me faz, eu estou desistindo, minha gente. Eu desisto, né? Eu me considero, a partir de hoje, um desigrejado, porque não tem condições, né? Não tem condições. Eu vi aquele garoto, a sensação do momento, né? Que é o Miguel Oliveira, aquela situação, ele se declarar um profeta, e aí o pior de tudo isso é o escândalo que traz, com aquelas línguas estranhas, que são estranhas mesmo, né? A Bíblia fala que lá no Antigo Testamento, no livro de Levítico, quando Deus estabeleceu a família de Arão como sacerdotes, né? Como sacerdote, Arão era o sumo sacerdote, e os seus 4 filhos eram Eleazar, Itamar, Ofni e Finéias, eram os sacerdotes ali que ajudavam o seu pai naquela situação. E só que havia uma série de regras, né, para você entrar no tabernáculo, né? Para você entrar, o tabernáculo é dividido no pátio comum, onde as pessoas entravam, aí no lugar santo, onde os sacerdotes entravam, e o lugar santo dos santos, onde só o sumo sacerdote podia entrar. E o altar, né, ele tinha que estar sempre com o fogo aceso. Tem um versículo lá de Números, se eu não me engano: o fogo arderá sempre sobre o altar, não se apagará. A gente até os evangélicos tomam esse versículo para dizer que tem que estar sempre nesse movimento aí, nessa teologia do domínio, nessa teologia do triunfo, nessa teologia da prosperidade, né? Então, minha gente, a questão aí, Ofni e Finéias, ali o fogo, só quem pôde, aquele fogo ali, ele tinha que ser constante, e não era qualquer pessoa que podia acender aquele fogo no altar. E a Bíblia diz que Ofni e Finéias foram levar fogo estranho para colocar no altar, e foram fulminados por Deus, né, por Yahvé, morreram por causa disso, né? Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso por causa da sensação do momento, que é o garoto Miguel Oliveira, que está por aí, né, levando fogo estranho para dentro das igrejas, assim como vários outros, como o próprio Silas Malafaia, um blasfemo. Você não existe um vídeo, uma foto, uma imagem do Silas Malafaia, desse asqueroso, Deus que me livre de dizer isso, porque eu sou um defensor do que a Bíblia diz, e a Bíblia diz, né, Jesus Cristo disse: se tu ouviste o que foi dito aos antigos, né, não matarás, eu porém vos digo. Essa é a moral de Jesus Cristo: aquele que se irá contra o seu irmão é réu do fogo do inferno. E a Bíblia diz: aquele que chamar o seu irmão de tolo é réu do fogo do inferno. E é o que o Silas Malafaia mais faz. Malafaia não prega, Malafaia
Eu vi Malafaia querendo se comparar com, falar mal, querendo falar mal, dizendo, aquele jeito dele, né, boçal, como se fosse o dono da verdade, como se tudo no Brasil estivesse à disposição dele, para ele fazer, né, tudo está nas mãos de Deus é um escravo de Bolsonaro, Deus é um escravo de Malafaia. O que Malafaia falar está dito. Malafaia se colocou como dono da igreja evangélica, né? E até na igreja católica ele quer dar pitaco. E ele estava se comparando, dia desse, vários anos, alguns anos atrás, né, no podcast no Flow Podcast, né? Se comparando com Caio Fábio. Se existe alguém hoje em dia que vive o Evangelho e que vive do Evangelho e que prega o Evangelho, se chama Caio Fábio da Araújo Filho, né? É um homem extremamente sábio, né? É um filósofo, se pode dizer que ele é um filósofo, mas ele é também um grande teólogo, né? E um grande psicoterapeuta, né? E aconteceu alguns anos atrás de Caio Fábio se separar, se divorciar, né? E como nas igrejas evangélicas, e a igreja católica também, o divórcio não pode acontecer, aquela coisa, eles distorcem textos bíblicos, e aí por conta disso, até hoje Silas Malafaia chama o Caio Fábio de fracassado. Fracassado porque não tem um jatinho, fracassado porque não tem carrão, ou carrões, ou coleção de carrões, fracassado porque não tem um templo enorme que abriga milhares ou centenas de milhares de pessoas. É isso que é fracassado? Quer dizer que próspero, quer dizer que pregador para valer, quer dizer que crente realmente, que pastor realmente é o Edir Macedo? O cara que tem é o pastor mais rico do Brasil, a fortuna avaliada em 1,2 bilhão de reais, né? O próprio Malafaia, que tem aviões, de Macedo também tem aviões, jatinhos particulares, ou o R.R. Soares, né? Ou o Valdemiro Santiago com as suas grandes fazendas, grandíssimas fazendas, mais jatinhos, mais carrões, mais templos enormes. Ou o Edir Macedo com aquele templo de Salomão, uma coisa totalmente desnecessária. Ali ele poderia ter construído uma escola, poderia ter construído uma faculdade, poderia ter construído um hospital. E é para isso que as igrejas recebem isenção. Eu também rompi. Não tem que não ter imposto. Eu sei que a bancada da Bíblia está lá lutando, até para que as empresas, porque as empresas, né, que a igreja tem, aspas, né, a igreja, na verdade é do Silas Malafaia, uma editora, uma gravadora, a mesma coisa R.R. Soares, a mesma coisa de Macedo, a mesma coisa Valdemiro Santiago. Eles têm empresas e eles estão brigando para que as igrejas já não pagam impostos. E eles estão brigando para que essas empresas vinculadas às igrejas, mas que são, na verdade, desses caras, desses indivíduos, dessas pessoas de má índole, né, não paguem imposto. E aí a bancada da Bíblia, o que é que ela apresenta? Sóstenes Cavalcante é a voz de Silas Malafaia dentro do Congresso. Um cidadão que não tem a menor noção do que seja civilidade, do que seja
viver em civilização, viver em sociedade, e não tem a menor visão social. Ele quer transformar o Brasil numa teocracia, junto com Silas Malafaia e o Bolsonaro, né? Bolsonaro, que estava numa UTI até um tempo, até ontem, e que estava lá fez aquilo ali um espetáculo, um show, né? Ele achava que não podia ser citado das ações penais movidas contra ele, né? Transformou a oficial de justiça que foi lá citá-lo e intimá-lo, né? Citá-lo da decisão que o tornou réu e intimá-lo para que apresentasse a sua defesa em 5 dias. Ele montou um espetáculo para ridicularizar, né, aquela oficial de justiça. E até quando nós vamos ser reféns desse pessoal? Quem é Jair Messias Bolsonaro? Um péssimo militar, um militar que foi praticamente expulso do exército. Um cidadão que passou 30 anos sem fazer nada no Congresso, disse que não é do sistema, mas passou anos e anos mamando no sistema e colocando seus filhos no sistema. E agora... Bem, gente, eu vou separar o vídeo aqui, vou parar um pouco aqui, vou separar o vídeo. Eu não pedi no começo, mas quero pedir agora. Você assistiu o vídeo, gostou, clique lá no like, né? Se inscreva no canal, o canal é pequeno, mas se inscreva no canal. Aqui nós vamos tratar de teologia, de Bíblia, vamos tratar de Bíblia, tá certo? Não de teologia, porque eu não sou um teólogo, de direito, eu sou um advogado, e de filosofia, né? O pouco conhecimento que eu tenho de filosofia, eu quero repartir com vocês. Filosofia, psicologia, são faculdades que eu comecei a fazer e tranquei o curso, mas pretendo voltar logo a fazer, tá ok? Então, que Deus nos abençoe a todos e vamos orar pelo Brasil, amém? É isso, minha gente.